Paz do Senhor, igreja. Cristo está vivo, amém? Ele traz essa graça maravilhosa sobre o seu povo, sobre nós que estamos aqui nessa tarde. E realmente é muita bênção ter cada irmão que está aqui conosco, né? E então, nós gostaríamos de ter esse tempo de dar boas-vindas, principalmente para os irmãos que vieram de tão longe aí da Casa Conquista, né? Alguns já são umas carinhas conhecidas, outros ainda não. Alguns já jogaram vôlei conosco, já jogaram futebol, comeram um churrasquinho, né? Foi um tempo muito bom. E vamos então ter um tempinho de boas-vindas, falar para os nossos visitantes que uma vez bem-vindo, sempre bem-vindos. Então vamos cumprimentar os nossos irmãos antes de iniciar o culto. Deus abençoe, irmão. Amém. Obrigado. Paz, irmão. Bem-vindo aí. Deus abençoe. Você quer agora? Se eu esquecer. Me lembrei. Bom, glória a Deus. Irmão, você sabe que uma forma do povo de Deus receber a alegria do Senhor é estando em comunhão uns com os outros, não é verdade? Às vezes você vem para cá, para o culto, para a igreja meio abatido, de repente você recebe uma informação que não é tão legal, uma coisa que te abate, você vem preocupado com algumas questões ao longo da semana que foi de desafio, né, de cada um, e aí você vem para o corpo de Cristo, recebe a ministração do louvor, da palavra, e sai renovado, amém? Essa é a nossa expectativa, ter um encontro verdadeiro com a palavra de Deus, poder contemplar Deus através da vida de cada pessoa. E isso é algo que, irmãos, não adianta, se botasse um preço para o ingresso, ia ser muito caro, né? Então, a gente tem que valorizar tudo aquilo que Deus permite a gente viver, e por isso a gente tem esse momento de recepção, é por isso que a gente se alegra de misturar várias culturas na mesma igreja, porque a igreja de Cristo, ela é assim, ela é multicultural, ela tem várias faces, tem várias idades, né, várias gerações juntos. Vocês viram aqui, esse grupo foi um grupo que começou bem de novinho, tocando. Hoje já estão passando os velhos aí que estão ficando enferrujados, e se Deus quiser vão formar outras gerações e por aí vai. Então, esse é o corpo de Cristo, glória a Deus. E vamos para o momento das ofertas agora, amém? A gente sempre fala para os nossos visitantes não ficarem acanhados, não ficarem naquela pressão, nossa, você tem que ofertar na casa do Senhor. Faça isso com o coração alegre, se tiver no teu coração, mas nós aqui da igreja, como cristãos, nós entendemos que é um compromisso que nós temos com a casa de Deus e com a missão de Deus. Então, nós vamos pedir para passar as ofertas, e aí nós vamos orar e já vamos iniciar aqui para o momento da palavra. Obrigado. Vamos orar então aqui, irmãos. Pai, obrigado por esse momento de louvor, onde o Senhor está no meio do seu povo, atuando em nosso coração, trazendo alegria, trazendo unidade, trazendo paz. E nós nos alegramos também nesse momento, na hora de ofertar na sua casa, consagrando, Senhor, todos esses recursos para as obras missionárias, para as pessoas que estão servindo ao Senhor em tempo integral, por aqueles que virão ainda, Senhor, te servir, para aqueles que vão se empenhar na Tua obra, para aqueles projetos sociais que nós tentamos sempre
contribuir para aquelas pessoas que estão em necessidade, que esse dinheiro seja usado para isso, Deus. Que seja usado com sabedoria, que seja uma semente que caia em boa terra e possa frutificar, Deus. Não para engrandecer o nosso nome, não para exaltar pão da vida, mas para engrandecer o nome de Cristo. Que o Senhor realmente venha ser glorificado e louvado por meio desses dízimos e ofertas, por meio desse tempo de consagração no louvor e também agora por meio da palavra, da pregação. Que essa mensagem, Deus, venha ser uma mensagem que fale ao coração de cada irmão, venha nos unir mais em Cristo e venha trazer a luz do Senhor sobre a mente e o coração de cada um. Que o Senhor venha anular qualquer obra de Satanás da nossa mente. Que o Senhor venha tirar toda a falta de atenção do nosso coração e que a gente realmente esteja atento para aquilo que o Espírito Santo quer ministrar na tua igreja hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, vamos ter um texto hoje um pouquinho maior, mas não tem problema, né? Porque a gente ama ler a palavra de Deus. E o nosso tema hoje é edificando a família de Deus. Você sabia que esse cara que está do seu lado é seu irmão em Cristo? Amém? Só assim, não tem nada a ver comigo esse cara, ó. O cabelo é diferente, o sorriso é diferente, né? Às vezes tem tantas coisas diferentes, mas nós fazemos parte de uma família. Essa família foi instituída por Deus e é essa família que traz significado para a nossa existência, irmãos. Então, essa mensagem hoje, espero que traga esse entendimento. E muito mais do que o entendimento que nós fazemos parte de uma família, que nos leve à ação para promover o crescimento dessa família, amém? Você é responsável por isso, irmãos. E nós vamos ver que hoje nós enfrentamos uma grande dificuldade, porque nós vivemos numa sociedade individualista. Até mesmo na própria família, a gente acaba se isolando e não auxiliando a nossa família a crescer conforme ao plano de Deus. Então, essa mensagem, irmãos, ela parece simples, mas ela é muito relevante para nós. E nós vamos fazer isso com base no trecho de 1 Coríntios 12. E o primeiro ponto fala, pela graça, nós somos filhos e fazemos parte de uma família. A música que nós cantamos aqui falava toda hora da graça de Deus. Não é mérito nosso sermos agregados nessa família. Se dependesse da tua boa conduta, da tua inteligência, do seu comportamento, não é isso que te agrega à família de Deus, mas é a graça do Senhor. É pela graça de Deus que eu estou aqui pregando, é pela graça de Deus que você está tendo comunhão, é pela graça de Deus que nós estamos num corpo. E nós vamos ver isso a partir de 1 Coríntios 12. Então fique atento aí, se você não tem a sua Bíblia, você pode acompanhar no telão. Essa versão que nós usamos aqui normalmente é a NVI, nova versão internacional. E qualquer coisa tem no telão também para você seguir. Então, a palavra diz o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Aí você não tocaria de ouvido, você tocaria de olho, não é verdade? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Amém, irmãos? Um trecho um pouquinho longo, mas que Paulo
faz uso de uma analogia aí, usando com o sentido figurativo o corpo humano, para explicar o que significa a igreja, o que significa essa família de Deus. Eu queria começar falando um pouquinho do contexto desse capítulo. Ele fala de dons. Ele não está falando necessariamente a respeito de uma família que Deus instituiu, mas ele já está virando para uma igreja e falando assim, gente, cada um aqui foi posto aqui com um propósito, e Deus abençoou cada um de uma forma, com um objetivo específico. Então, esse contexto vai falar dos dons que foi derramado sobre a igreja, para edificar, para trabalhar nesse corpo, para que esse corpo venha crescer, venha se tornar saudável, e venha mostrar para o mundo que nós somos um em Cristo. Se você for ver desde o começo, ele fala de unidade. E Paulo está usando essa ilustração da igreja como sendo o corpo de Cristo. Imagina eu aqui pregando, meu pé querendo ir embora, eu vou ficando para trás e o meu pé querendo caminhar. Não existe isso. O nosso corpo ele funciona com certa harmonia. Não, é por isso que ele faz aquela alusão. A mão, se ela ficar reclamando que não precisa do pé, não tem como. Ou se o olho quer ser ouvido ou fala que não precisa do ouvido, não tem como, porque o corpo ele é um todo, ele é uma unidade, apesar de ter muitos membros. E eu vou dissecar um pouquinho essa passagem, só para a gente esclarecer essa parte. Ele fala, o corpo é uma unidade formada de muitos membros. Aqui, não só aqui a Pão da Vida, irmãos, quando a gente fala do corpo de Cristo, nós estamos falando do mundo inteiro. O corpo de Cristo é uma unidade. Infelizmente, o que a gente mais vê nas igrejas, divisão. Eu não gostei daqui, eu vou abrir um outro grupinho aqui, vou criar um nome e tal, e agora nós seremos o corpo de Cristo. Tudo bem, você pode expressar a mensagem do Evangelho de uma forma, mas você faz parte dessa unidade, desse todo. Veja que ao longo do tempo, irmãos, nós vamos questionando o coletivo, porque de fato é difícil andar no coletivo. A família pode ser pai, mãe e filhos, já começa uma confusão daí. Aí você põe essa turma dentro de um lugar que tem mais mães, pais e filhos. Alguns talvez não tenham pai, outros não têm mãe, um talvez tenha um irmão adotivo, e isso vai se somando ao corpo de Cristo. Então não existe um formato padrão para você fazer parte do corpo, porque Cristo te chama como você está hoje. A sua história, talvez você se converteu ou está se convertendo num processo de conhecer a Cristo, e você tem 30, 40, 50 anos. Como é que você vai reescrever sua história? Você já vem com um contexto para o corpo de Cristo. Eu já vim com um contexto para o corpo de Cristo. Por isso que a gente tem que ensinar a nova geração, anda nos caminhos do Senhor desde cedo, segue a palavra de Deus. A gente começa a corrigir todas as burrices que a gente já fez na nossa vida, para que a próxima geração alcance algo novo e comece a andar na palavra de Deus. Mas a gente não pode exigir que todas as pessoas cheguem com o padrão ideal na família de Cristo. A gente vê isso no dia a dia. A não ser que você seja um cara meio fora da caixinha e queira ver outra coisa. Mas as pessoas têm histórias. E, de repente, quando ele aceita Cristo, ele reconhece que ele é um pecador, que ele precisa da graça de Deus, e ele entende a salvação de Cristo na cruz, que o sangue de Cristo é suficiente para limpar ele de todos os pecados cometidos até então e daqueles que ele vai cometer. Ele fala, Senhor, eu me arrependo, eu me entrego para Ti. E a graça de Deus faz ele fazer parte dessa família. A família não pode recusar. O pai não recusou o filho pródigo, mas ele foi, meteu o pé na jaca, na lama, no fundo do poço, ele fez tudo o que ele achou que era certo. Mas quando ele voltou, o pai estava de braços abertos, falando assim, eu sou seu pai. Esse é o cerne da igreja, irmãos. E você vai ver que é engraçado, porque de repente Paulo começa a falar assim, independente da sua situação, ele fala, quer judeus, quer gregos. Nos nossos dias de hoje, quer você seja um cara que nasceu aqui, quer você seja um estrangeiro, quer você seja um imigrante, quer você seja um refugiado. É o corpo de Cristo, cara, é seu irmão, é sua família. Não tem sentido a gente cantar e falar do amor se nós não aceitamos o nosso próximo que o próprio Cristo aceitou. E isso começa a mexer com a gente, irmãos, porque a gente gosta do quê? De fazer um clã, de fazer um grupinho, onde é agradável, onde, o cara também é aqui, meu amigo, joga futebol, gosta de música, o cara veste tal roupa. Cara, isso não é o corpo de Cristo. Isso é clube. Isso é segmentar o que Cristo quis unir. A gente não pode ter grupos especiais dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. E quando ele faz essa distinção, não é mais judeus, não é mais gregos, nem escravos, nem livres. Eu fico impressionado com a carta a Filemon. É uma carta ridícula, pequena, ridícula no sentido do tamanho, mas com tanto significado, irmãos. Porque ele fala assim, você vai aceitar esse cara como seu irmão. Ele era escravo, ele pisou na bola,
Talvez ele tenha fugido lá do seu patrão. Se fosse aqui, o que a gente ia fazer? Dar chibatada nele. Ele é uma posse minha, quem é ele para ir embora? Eu fui lesado, é meu direito. E Paulo fala, recebe ele como seu irmão na fé. A fé, irmãos, em Cristo nos une de uma forma perfeita. E por mais que a gente tenha defeitos, irmãos, eu não posso olhar para você e te julgar pelo que você já fez, se Cristo já pagou isso na cruz. Isso aqui, irmãos, é para talvez massacrar o nosso coração egoísta. Mudar conceitos, mudar concepções. E eu creio que quando Paulo falou isso, nem judeus nem grego, sabe, daquela estremecida, cara, mas eu sou grego, eu estou seguindo aí os filósofos, a sabedoria, estou buscando conhecimento, e de repente ele fala que eu sou igual a um judeu, quem é esse cara? E o judeu pensa, eu fico servindo a Deus a todo tempo, eu vou no templo, eu sigo a lei, esse grego é uma porcaria, não faz nada. Ele está falando, vocês são irmãos. Hoje um judeu e um muçulmano se converteu a Cristo, vocês são irmãos. Não interessa o contexto histórico dos seus países, não interessa a situação econômica que você está, vocês são irmãos em Cristo, vocês fazem parte de uma família. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, irmãos? É muito profundo isso. Porque é muito fácil nós recebermos pessoas que estão, entre aspas, prontas, ou maquiando tudo, né? Aquela vida tipo comercial de margarina, todo mundo vestido de branco, o labrador chegando na mesa, sem pegar nada do que está na mesa, respeitando, né, o espaço da família. Aquela família alegre, irmãos, e toda feliz, é publicidade, é propaganda. Eu sou formado nisso, eu fui treinado para enganar vocês. É horrível isso, irmãos. E vende margarina, não é verdade? O que tem a ver com família, margarina? Os caras conseguem botar um conceito dentro de um negócio que não tem nada a ver. E, de repente, a gente tem um baita de um, entre aspas, produto, que é o Evangelho. E a gente quer começar a desconstruir o Evangelho para atender nossa demanda. Não, cara, o Evangelho é o comercial de margarina na realidade. Não porque nós somos perfeitos, mas porque Cristo traz essa perfeição no coração do pecador. Ele dá o Espírito Santo. E nós vamos sendo trabalhados para ter essa vida no corpo de Cristo. Todos fomos batizados para fazer parte deste corpo. Quando você escolheu se batizar em Cristo, ou para aqueles que vão se batizar ainda, você está assumindo um compromisso com o corpo de Cristo. Hoje, eu acho que a gente assistiu na nossa infância muito Rambo, Chuck Norris, que o cara faz tudo sozinho, não é verdade? Os mais velhos aí sabem o que eu estou falando, né? Hoje em dia não tem essas figuras aí, porque a figura masculina está um pouco estremecida, então você não vai ver um cara matando todo mundo e conquistando todas as coisas. Mas na nossa infância, a gente via sempre um cara que vencia um exército inteiro, não é verdade? Às vezes com um revólver, não sei quantas balas tinha naquele revólver, uma faca, pode crer, um arco e flecha. Mas, enfim, não existe carreira solo no reino, irmãos. Não existe um cara que vai ser o Messias que vai salvar um grupo. Nós somos um corpo. E eu vou te falar, irmãos, é difícil a gente aprender com o coletivo. Porque tem horas que você fala, mano, eu não aguento mais, já falei tanto para esse cara não aprende. Nossa, aquele fulano é cabeça dura. Nossa, porque esse líder é assim, porque aquele pastor é assado e tal. É difícil. Mas vê nossa nação como é que está. O Brasil está dividido. A gente é capaz de matar um cara na rua porque ele não concorda com as mesmas coisas que nós concordamos. E o povo judeu não era diferente não, irmãos. 12 tribos, imagina. Você é filho de quem? Eu sou filho de Rubem, você de Judá. Vamos quebrar o pau, então. Mas nós somos o filho do mesmo Deus. Então a gente começa a anular tudo aquilo que a palavra de Deus está nos falando por coisa pessoal. Por questão do egoísmo, irmãos. E sabe qual é o fruto disso? Qual é a raiz disso? É o pecado. Cristo, ele pode resolver o problema de qualquer pecado. Sei lá, você tem problema com bebida, com mulher, com mentira, com qualquer coisa, irmãos. Cristo morreu por esse pecado. Mas mais do que isso, Cristo morreu para resolver o problema do pecado. Da palavra pecado, aquilo que condena o ser humano. Cristo na cruz não veio assim, o cara fuma, deixa eu morrer por ele aqui para ele parar de fumar. Não, ele veio resolver o problema lá do centro, lá do coração do homem. Algo que está dentro de nós, que talvez você vá no psicólogo durante 30 anos, você não vai descobrir o que é. Mas o nome disso, no final das contas, é pecado. A natureza que a gente carrega dentro de nós. É disso que Jesus quer nos livrar. É isso que Jesus quer transformar. O homem pecador num novo homem. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas deixa eu caminhar aqui no texto. Ele fala que Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Você já viu isso? O cara fica brigando porque a irmã está lá cantando e eu não.
Tem muito isso na igreja, não tem? Vou falar que não. Aqui na Pão, acho que não tem muito, mas talvez tem outras coisas que a gente olha e começa a questionar. Foi Deus que colocou. Deus dispôs cada um no corpo da forma que apraz a Ele. Ah, mas o cara é líder. Cara, se ele é líder, ele vai prestar muito mais conta do cara que está começando agora. Existe outra responsabilidade sobre os ombros dele. Mas foi a vontade de Deus que trouxe cada um para cá. Foi a vontade de Deus que te trouxe, não hoje aqui nesse culto, mas para fazer parte dessa família, independente de onde vocês estão. Eu achei muito legal quando nós fomos na Casa Conquista, nós fomos muito bem recebidos, e realmente, não vou dizer assim, nossa, nós somos uma família, porque a gente não como é que fala, não rói o osso junto, né? Não acorda um do lado do outro ali para conviver, para ver qual que é a real. Mas, de fato, quando nós temos um encontro, quando nós nos identificamos pela mesma fé, existe algo que é de Deus, que nos une, algo que é especial, algo que faz sentido, sei lá quantas horas vocês pegaram para chegar até aqui, mas é o amor de Deus que vai nos movendo. Pessoas saírem do Brasil para ir fazer um projeto missionário na África, pessoas que saem de uma cidade grande para ir para o interior fazer um trabalho missionário, para cuidar do dente de criança lá no Amazonas. E por aí vai, irmãos, a obra missionária está acontecendo. A gente pode estar parado, mas a igreja está bombando, a igreja está indo por aí. A igreja está levando a cruz de Cristo para mostrar para o mundo que há salvação em Jesus. E nós não podemos, irmãos, esquecer disso. Porque quando ele fala que Deus dispôs cada um dos membros do corpo, ele está falando assim, cada membro tem uma função. E se esse membro ele não está fazendo nada, ele deixa de cumprir a função dele. Não estou falando de ativismo. Estou falando de propósito. O cara tem a perna com a necessidade de amputação, ela não vai voltar. O médico fala, é melhor você amputar essa perna. Tira fora, ela não serve. O outro lá está com dor de dente, vamos tratar esse dente para ver se ele fica bom, porque a função do dente não é te causar dor. E por aí vai, irmãos. Mas tem coisas que são levadas só no ponto extremo. No processo, a gente tem que entender que se uma mão existe, é porque ela tem que dar um movimento, ela tem que segurar, ela tem que arremessar, ela tem que... Entendeu? Ela tem uma função. Qual função Deus quer dar para essa mão? Então, ela tem que ser uma mão. Ela só é mão se ela exerce a função dela. Então, nós não temos a mesma função todos. Você pode pensar individualmente, você pode pensar como igreja, ou até mesmo como nações. Cada nação é responsável por apresentar Cristo de uma forma. Mas todos nós temos uma função para o funcionamento desse corpo, desse organismo vivo. Por isso que igreja não é você chegar e dar um manualzinho para todo mundo estudar. Ó, siga esses passos e nós vamos multiplicar no final do ano. Agora, siga mais esses passos e nós vamos aumentar. Não é assim que funciona a igreja. Eu fiz uma experiência. Sabe quando você deixa muito tempo o alho na geladeira e começa a brotar um negócio? Você não vai querer cozinhar com a plantinha saindo do alho, né? Aí eu falei, quer saber, eu vou plantar esse dente de alho. E nós plantamos. Aí comecinho, bem pequenininho. Aí não passou nem 3 dias, o negócio já estava grande assim. E aí hoje eu fui ver lá, está desse tamanho. Aí eu falei, cara, mesmo sem perceber, o negócio cresce. E daqui a pouco eu vou ter uma cabeça de alho lá para poder cozinhar um macarrão ali, óleo. Né? Não vou nem pagar ali a minha cabeça de alho. Mas o que eu estou querendo dizer? Você planta, põe na terra e você não vê crescer. Você vai ficar lá olhando todos os dias, não vai ter diferença. Quando você vê aqui, por exemplo, você vê os pais aí com os pequenininhos, né? Aí, de repente, os pais tiram férias, quando voltam, nossa, seu filho mudou. Ah, meu filho mudou? É, ele está mais cabeludinho, está mais gordinho, está com mais cara agora do pai, mais cara da mãe. A gente vê diferença, porque a gente não está todo dia acompanhando. Mas talvez para quem está lá, tipo, deixa eu ver se está crescendo, você não vai ver diferença. Mas Deus está dando crescimento. Então eu quero falar com relação à igreja também, irmãos. Nós temos uma função para o funcionamento do corpo. Às vezes fala, não está acontecendo nada. Mas, irmãos, o corpo ele é orgânico, ele vai funcionando. Deus criou ele para funcionar. Se ele não funciona, algo está errado. E se nós estamos falando de corpo, significa que ele está doente, precisa ser tratado. Então, nós não podemos chegar para o nosso irmão e falar, eu não preciso de você, porque você não tem utilidade no corpo. Quem somos nós para dizer isso, irmãos? Deus chama cada um como Ele quer. E Deus te dá uma responsabilidade, Deus te dá dons, Deus te dá função para que o corpo funcione bem. E Ele até fala, né, irmãos, tem objetivo nisso, a fim de que não haja divisão no corpo. E depois ele fala um outro objetivo, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Ah, mas a função de cuidado é do pastor. Sim, o pastor cuida das ovelhas,
Mas não é só o pastor, irmãos. E eu posso citar outros trechos bíblicos que falam para nós cuidarmos uns dos outros. Você está vendo seu irmão ali capotando, você vai ficar esperando vir uma pessoa, não, porque eu não tenho autoridade. Como não? Você tem Cristo. Ajuda esse teu irmão a levantar. Se você vê uma criança caindo, batendo a boca no chão, se você não levar ele para os pais, no mínimo, você é desumano. Você vai ficar olhando ele lá estatelado no chão. E às vezes o nosso irmão, ele cai porque ele é fraco na fé, porque ele é novo na caminhada. E nós esperamos que ele se autocorrija. Nós esperamos que ele tenha um cuidado próprio. Mas a Bíblia deixa muito claro, para que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. E aqui não é uma questão de, se a igreja é dividida em célula ou não. Isso é para qualquer tipo de igreja. Os caras podem começar uma igreja hoje no Paquistão. Vocês são uma família, cada membro tem uma função. Eu não quero que haja divisão no corpo, porque Cristo não pode estar dividido, Ele é o cabeça, e como cabeça, Ele orienta todos os membros do corpo, todas as partes do corpo. E que vocês cuidem uns dos outros. Esse cuidado, irmão, vem do amor de Deus. Se eu falar mal do seu pai, da sua mãe, até dos seus irmãos, talvez até de algum primo, você vai querer comprar briga comigo. Você fala, quem é você para falar de uma pessoa que você não conhece? Ou quem é você para falar de alguém que eu amo? A família de Cristo deveria ser isso, irmãos. Não ter espaço para discórdia, não ter espaço para fofoca, não ter espaço para coisas que não são relevantes para o crescimento do corpo. Então a gente tem que promover essas coisas. E ele fala, quando um sofre, todos sofrem. Será que a gente sofre realmente com o nosso irmão? Ou a gente fala, problema dele, ele escolheu. Será que é isso mesmo? A gente foi a fundo entender a dor do outro, a dor do meu irmão. Não é a dor de qualquer um, é do meu irmão. Isso eu acho que é para... A mensagem fala do corpo de Cristo, a mensagem vai falar do funcionamento do corpo de Cristo, mas eu acho que começa a trazer uma razão de ser para a igreja atual. Olhar pessoas na rua, não tem como a gente passar reto e não se preocupar, ou não ter aquele negócio no coração. Está errado isso, porque esse cara foi criado em imagem e semelhança de Deus. A gente começa a ser insensível com a realidade do outro. Mas esse cara escolheu esse caminho. A gente não sabe a história. Eu também não estou dizendo que todo mundo vai ter o coração de parar, abraçar esse cara e levar ele para algum lugar. Mas, irmãos, a gente precisa despertar para a realidade. A gente vive como se a gente estivesse nos Estados Unidos, prosperando para caramba. A economia, a gente vai levando, a gente tem uma casa, tem um carro, a gente come todos os dias, está tudo legal. A gente vai empurrando com a barriga, irmãos. Mas Deus deu uma função para nós. Pregar o Evangelho não é dentro da igreja, é fora. Viver Cristo é dentro e fora. E ele fala, quando um sofre, todos sofrem. E também ele fala, quando um é honrado, todos se alegram com ele. Irmãos, quando a gente vê uma boa notícia dentro do corpo de Cristo, é a família, ele está vencendo, ele está prosperando, ele está indo adiante. Vamos incentivar. Não é jogar balde de água fria. Então, acho que aqui ele fala muito sobre o comportamento dentro do corpo. E ele fala, nós somos o corpo de Cristo e somos membros desse corpo. Ou seja, não somos nós que governamos o corpo. Nós simplesmente fazemos parte dele. Quer queira, quer não. Talvez você seja um dedo, outro é o pé, mas cada um tem uma função. Nós não podemos viver desassociado. Você quebrou sua mão, você sente falta dela, não é verdade? É igual a igreja, irmãos. Quando um deixa de congregar, quando alguém abandona a fé, quando alguém cai em algum pecado, quando alguém, de repente, está em contenda com outras pessoas, isso tudo fere o corpo de Cristo. Só que o pior é que a gente não fere o corpo de Cristo somente, a gente fere o próprio Cristo. Então, a gente tem que mudar a nossa concepção, irmãos, no relacionamento. Porque é muito bom, né, a gente pregar, vamos amar a Deus, vamos buscar Deus, quase uma coisa assim transcendental, que você encosta em Deus, assim é transformado. Mas aí você vem para a realidade. A realidade, o cara tem bafo, o cara te xinga, o cara te pisa no teu calo. Essa é a realidade do dia a dia, isso é igreja, isso é família, não é verdade? Na família é isso que acontece. Às vezes um desentendimento vai levando para um caminho que, peraí, vamos voltar um pouquinho, porque nós estamos indo além do que deveria. Isso acontece no corpo. Eu fiquei pensando numa ilustração, eu pensei num time de futebol. E eu lembrei do nosso trágico 7-1. Qual é a função do técnico dentro de campo? Organizar a equipe, não é verdade? E eu me lembro, posso estar errado, talvez seja coisa da minha cabeça, assim, porque foi um impacto emocional tão grande, mas parece que a gente não tinha técnico em campo, não é verdade? Porque todo mundo quis assumir a postura do técnico.
Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você vai por lá, eu vou por aqui. O outro cara lá, que era o jogador, começou a fazer coisas sem ter tido uma voz de comando do cabeça para ele fazer algo, e virou o que virou. Então, a gente entende que existe ordem até num jogo de futebol. E na igreja a gente espera que seja o quê? Diferente? Ah, isso é legalismo. Não, cara, você quer viver no seu egoísmo. A igreja, ela tem normas, ela tem... Cara, abre a Bíblia, vai ver o que Paulo fala para Timóteo, como deve ser um líder. É mais difícil que entrar em medicina. O cara tem que ser irrepreensível. Sabe, é impossível, ninguém quer ser líder, vamos abrir mão dos nossos cargos, né? Mas está falando de vida com Deus. Algo que Deus quer trabalhar profundamente em cada cristão. E eu fiquei pensando nesse negócio do time de futebol, é verdade, irmãos. E às vezes não é nem só um esporte coletivo, você pega uma natação. O nadador está dando o melhor dele naquela raia ali, mas ele tem uma equipe, ele tem um técnico, ele tem um preparador físico, ele tem pessoas que andam junto com ele para ver o quê? O benefício dele, o avanço. E na igreja a gente parece, desculpa, retardado, a gente acha que não acontece dessa forma. A gente acha que as coisas vão fluindo. Sem você chegar lá e falar, Deus, o que eu posso fazer para isso? Deus, a sua igreja está parada, eu vou ficar criticando ou eu vou abraçar essa causa? Tem pessoas que estão enfermas, o pastor não vai visitar, por que você não vai visitar? Tem pouca célula, abre uma célula. Falta a palavra de Deus. Cara, então você seja aquele que promove a palavra de Deus onde você está. A gente gosta de pegar uma pedrinha e ficar assim, preparando para atacar na vidraça, não é? Isso não tem nada a ver com o corpo de Cristo, irmãos. E eu acho que quando Paulo entra nesse contexto, sabe para quem que ele está falando? Para Coríntio. Essa igreja, irmãos, era complicadíssima, uma dor de cabeça, era o estágio perfeito para alinhar o cara com Deus. Porque lá tinha imoralidade, lá tinha divisão, lá tinha uma mistura de filosofias, as pessoas tinham dons espirituais. E Paulo chegou a fazer um capítulo só falando sobre o amor. Porque fala, filhão, você pode ser o profeta, você pode curar, você pode fazer o que for, mas se não tem amor, meu amigo, não adianta. Veja, o Paulo foi lá assim e falou, isso é o principal. E, de repente, ele fala, nós somos membros de um corpo. Todos nós temos uma função dentro desse corpo. E ele foi alertando a igreja como ela deveria se comportar. Essa igreja, irmãos, é o perfil de muitas da nossa realidade hoje, nos dias de hoje. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Porque, por que será que importa meditar nessas palavras de Paulo nos dias de hoje? Eu estou falando do contexto de Corinto para você ver que não é diferente do que a gente vive. A igreja brasileira tem moralidade ou não tem? Não acontece. É só na do Edir lá, na nossa não. Cara, toda igreja tem seus conflitos morais. As pessoas, elas não sabem andar no coletivo de uma forma unida. A gente sempre está em conflito, pode ver. Um grupinho acha isso, um grupinho acha aquilo, e a gente não se conversa, a gente vai se tolerando. Eu estou piorando o cenário para você ver que existe isso. Obviamente, em toda igreja tem coisas boas, tem pessoas que estão lá firmes, lutando, orando, mas o cenário que a gente vê normalmente é cercado dessas coisas. E eu creio que o momento que a gente está enfrentando hoje na história, irmãos, incentiva o homem a ser o seu próprio Deus. Você vai governar a sua vida. Você vai chegar lá. Você pode. Você consegue. E isso começa a entrar no corpo de Cristo. Eu sou o cara. Por que eu preciso pregar aqui na Pão para 30 pessoas? Eu vou abrir um canal no YouTube e eu posso ter um público de 30 mil. Não, por que eu tenho que me submeter a esse pastor? Ele é antigo, ele não está sabendo o que está rolando aqui na modernidade. E assim vai, irmãos, e o negócio vai tomando uma forma que não tem nada a ver com o Evangelho. Tem um monte de astro pop, rock por aí no meio gospel, que não tem relevância bíblica. E como dizem os professores lá no seminário, não é só porque o cara faz uso da Bíblia que ele é bíblico. Satanás usou a Bíblia para tentar Jesus. Tudo fora do contexto. Mas se for um crente meia boca lá, cai em todas. É verdade, está escrito na Bíblia. Cara, aprenda a ler a palavra de Deus, a desfrutar da palavra, a deixar a palavra ser o seu fundamento, para não cair nessas coisas. E nesse seminário mesmo, teve eu não sei se ele é pastor ainda, mas ele escreveu um livro que chama Individualismo, um câncer na igreja pós-moderna. Individualismo, um câncer, uma palavra negativa, né, traz toda uma conotação negativa na igreja pós-moderna. E eu fui pesquisar um pouco sobre a questão do individualismo, porque, a princípio, a gente pensa, né, o indivíduo, uma pessoa, o centro ali, aquela pessoa, tal.
Mas uma definição fala o seguinte: atitude de quem vive exclusivamente para si. O egoísmo, o egocentrismo, né? Uma segunda definição é uma valorização da autonomia individual na busca da liberdade e satisfação das inclinações naturais. Isso está na igreja, irmãos. Pessoas que acordam e vivem exclusivamente para si e ainda quer dar pitaco no que a igreja tem que fazer ou ser. Veja, ele faz parte do corpo de Cristo, talvez, mas ele está mal direcionado. A gente precisa ter a base nas Escrituras, irmãos. E hoje a gente cresce meio que sendo egoísta. Parece que os nossos pais, os nossos familiares, as pessoas que nos veem quando nós somos pequenininhos, a gente já está sendo colocado como centro do universo. Só que o que acontece? Essa criança cresce e ela vai se deparar na escolinha dela com o quê? 30, 40 crianças que também foram tratadas assim. E aí, bom, os professores, aí o pessoal da escola que sabe o que eu estou falando. Existe um conflito muito grande, irmãos. Confronta a autoridade. Quem é você para falar algo a respeito de mim? Eu sou dono do meu nariz. Sabe aquela frase, é o querer clamar, eu sou livre, eu faço o que eu quiser? Enquanto que, na verdade, um cristão deveria entender a liberdade no sentido de praticar o bem e fazer o benefício coletivo. Eu sou livre, livre para quê? Para praticar o bem. Eu sou livre para poder amar as pessoas. Porque o pecado já não interrompe isso na minha vida, porque o amor de Cristo está em mim. Mas muitos querem lutar. Eu sou livre para poder usar meu celular no culto, eu sou livre para poder fazer o que eu quiser da vida, porque, afinal de contas, Deus me deu a vida. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, não é verdade? É verdade ou não é? Não, não é verdade, a Bíblia não fala isso. Você vê nas placas de caminhão e por aí vai. Irmãos, isso é antibíblico. É um pensamento moderno que está entrando na igreja. A gente parece que perdeu o referencial. E eu vou te falar, antes que a gente comece a divagar muito aqui, o referencial é Cristo. Ele é o cabeça. A gente não tem mais humildade para falar, peraí, deixa eu orar para ver se essa é realmente a vontade de Deus. Jesus, o que o Senhor quer para esse grupo? O que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor quer para a minha família? Essa atitude que eu estou tendo está coerente com isso? Aí você fala, mas o irmão não faz isso. Problema do irmão com Deus. Mas nós, tendo o entendimento, nós temos que viver nessa prática. Eu queria compartilhar, irmãos, eu vou tentar ser simples nessa exposição, mas eu estou lendo um livro, a gente foi desafiado no seminário a ler um livro, e sabe aquela história, né? No seminário você tem que ler muito livro, e aí o professor apresentou 6 opções, aí os livros eram grandes, a capa bonita, pesada, de repente ele mostrou um livro roxinho desse tamanho, mais fino que meu dedo, eu falei, acho que eu vou pegar isso aí. É um livro, não é um autor cristão, é um filósofo coreano. Eu falei, bom, vamos nos arriscar nessa aventura, né? Eu li o primeiro capítulo, que deve ter umas 4, 5 páginas, eu não entendi nada. Só o título do capítulo, nem lembro qual que era. Eu falei, ixi, acho que eu me encrenquei. Me encrenquei, fui tentar simplificar e me compliquei. Mas eu fui lendo meio forçado a leitura para tentar entrar alguma coisa, e aí eu acho que eu peguei algo que eu acho que cabe muito bem nesse termo que nós estamos conversando aqui. Ele fala hoje sobre o sujeito do desempenho. O que isso quer dizer? Uma pessoa que ela vai produzir, uma pessoa que ela vai correr atrás daquilo que é uma demanda que está dentro dela, daquilo que ela quer alcançar, dos sonhos dela, dos objetivos dela. Então, ele chama esse sujeito de sujeito do desempenho. O livro dele é Sociedade do Cansaço. Se você quiser comprar ou ler depois, eu te empresto, a gente conversa. E ele fala que não só existe o sujeito do desempenho, porque a sociedade se tornou uma sociedade do desempenho. Talvez vocês comecem a se identificar, porque hoje o mundo está muito orientado por isso. Na verdade, esse sujeito do desempenho é alguém que corre atrás daquilo que é bom para si mesmo. Por exemplo, você vai investir na sua carreira. Ninguém vai fazer nada por você, você tem que se mexer para correr atrás da sua carreira. E aí é por isso que existe um conflito, porque antigamente, antes de haver esse sujeito do desempenho, tinha um sujeito que ele se dava com base em obrigações e deveres. Existiam leis, existiam padrões, e a sociedade tinha que viver naquele padrão. Senão você não conseguia avançar. Era essa forma que funcionava antigamente a sociedade. Hoje isso foi quebrado para que cada um consiga tirar o máximo de si para alcançar seus objetivos. Até aqui parece algo de outro mundo, é algo que a gente vê todos os dias, não é verdade? E a ideia desse cara, desse sujeito, é se libertar de estruturas e normas que trazem um domínio sobre ele.
Sabe aquele cara que não consegue ficar numa igreja porque fala, não, porque aquela igreja é muito tradicional. Ele está dizendo assim, a igreja tem muita regra, a igreja não precisa ter regra. Ele determinou que a igreja não precisa ter regra. Ele vai numa escola, não, porque essa escola é muito autoritária, porque o professor é isso, o professor é aquilo, a diretora então. Quer dizer, ele é o cara que legisla tudo. Ele que diz o que é certo e errado. Vocês estão entendendo o problema que está acontecendo aqui na nossa sociedade? E, de repente, você vê aí um reflexo disso, né? Hoje em dia, todo mundo quer ter o seu próprio negócio. As startups, quer ser dono do seu próprio estabelecimento. Eu não quero ter um patrão para mandar em mim, eu vou ser o meu patrão. Não é isso? Até aí não tem nada errado, irmão, só estou trazendo um cenário real do que a gente está vivendo. E também não estou falando que está errado esse caminho, mas presta atenção na definição que esse autor trouxe. É o desejo de independência. É o desejo de você não depender do outro, ou de outrem, né? Só que o problema é que esse sujeito do desempenho não vai ser levado à liberdade. Sabe por quê? Porque ele vai se autoexplorar para conseguir essas coisas. E todo o pensamento desse filósofo é para chegar na conclusão que essa sociedade do cansaço, ela começou a pipocar. Estou usando agora o meu português, ele não fala isso no livro. Em que sentido? É como se o homem fosse uma máquina e ela está superaquecida. Burnout, depressão, crise de ansiedade. Pega um cara de 50 anos, fala assim, como é que eram os seus amigos? Os caras estavam desempregados. O cara ia para Mongaguá, ia jogar bola, depois voltava, procurava emprego na Folha, no Estadão, e, de repente, conseguia um trabalho, office boy, e, de repente, levantava a vida. Hoje o cara está desesperado, o cara está tomando um monte de remédio, está no psicólogo, psiquiatra, e fala com isso, e fala com aquilo. E, todo mundo está meio louco, não é verdade? Todo mundo está vivendo coisas que parece que pipocaram de um tempo para cá. E ele fala que isso exatamente não é fruto de falta. Antigamente as pessoas ficavam doentes por falta, né? Como é que eu vou me proteger? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou tomar um remédio se eu não tenho recurso? Hoje as pessoas têm abundância de informação, abundância de lugares para visitar, opções de muitas áreas, muita informação. E isso começou a saturar o ser humano. A gente tem a Bíblia em 10 milhões de idiomas, mas a gente não para ler o nosso. Então, você vê que a sociedade, irmãos, ela está num caminho complicado, porque, o fim, o homem ele quer tanto essa liberdade, mas essa liberdade nunca vai chegar, porque ele mesmo vai se explorando nesse caminho. Tem pessoas na minha família que tiveram burnout por excesso de trabalho. Qual que é o fim de tudo isso? Porque, às vezes, a pessoa nem sabe para onde ela está indo, ela sabe que ela tem que trabalhar, que ela tem que entregar, que ela tem que atender a demanda, porque senão ela vai perder o emprego. Mas, cara, você vai perder sua vida. E aí tem a ver com o que nós pregamos na semana passada. Ou você serve a Deus ou as riquezas. Para que você vive? Para que você está batalhando? E eu achei esse texto super coerente. Fica depressivo, mas exatamente, a depressão vem não porque você, nossa, eu não tenho, mas é porque tem tanta informação, é uma super exposição da pessoa a tantas coisas que ela não sabe como escolher, não sabe o que fazer, não sabe quem ela é no meio disso tudo. E a gente se perde. E, de repente, vem um Paulo e fala assim, você faz parte de uma família. Deus te dá um significado dentro de um corpo. Você não está sozinho. Você não é inútil. Mas a gente quer fazer o quê? Que a sociedade fale isso para a gente. Deus está falando para nós, irmãos. Irmãos, a nossa sociedade já está indo para um caminho complicado. E a solução é sempre a mesma, é Cristo. Voltar para Cristo. Não porque talvez todos estejam errados, mas talvez desorientados. Precisa orientar a vida. Correr para aquilo que vale a pena. Investir o seu tempo, os seus recursos, o seu talento, à disposição daquele que pode até potencializar essas coisas. Cristo não te fez para você simplesmente ficar parado só contemplando. E Ele também não te fez para você ser uma mula de carga que não para de trabalhar a vida inteira. Então, acho que essas palavras de Paulo, ela vai mexendo em várias áreas da nossa vida. E aí, como eu falei, isso aqui é um sujeito individualista, é um sujeito egocêntrico, é um sujeito que muitas vezes vai usar o outro para chegar onde ele quer. E na igreja isso não pode acontecer, irmãos. Eu fico impressionado com Jesus, quando quase na hora dele ir para a cruz, ele pega os seus discípulos e ensina uma lição muito preciosa. Você quer ser líder? Aí ele começa a lavar o pé dos discípulos. Não estou dizendo que a igreja tem que vir aqui fazer o lava-pés, mas Jesus já deixou o exemplo muito claro. Quem quer ser líder, tem que servir.
rebaixar, se submeter. E hoje a gente vê aí, todo mundo quer ser o top, todo mundo quer ser o cara da vez, todo mundo quer ser, né, aquele que tem uma palavra poderosa na frente de multidões. E a gente começou a perder essa simplicidade do corpo. Você é importante. Não importa a sua idade, não importa nada, nem a sua condição de como você chegou, mas Cristo te transforma em alguém dentro do corpo. Ele traz significado para a tua existência, e muito mais que isso, para trazer saúde para o corpo, para edificar o corpo, para se preocupar com o irmão. Nós somos um corpo, isso fala de unidade. Ele fala unidade no mesmo espírito. É difícil nós promovermos unidade, irmãos, mas é o Espírito que cria essa unidade. Nós temos que manter essa unidade. E eu fiquei pensando um pouco mais sobre isso. Eu acho que nós temos que aprender a valorizar o que Jesus valoriza. A gente está indo atrás de muitas vozes, e a gente parou de ouvir a voz do Senhor. E o que o Senhor realmente se importa quando fala de igreja? O que Jesus realmente quer de cada um de nós? Nós temos que voltar para o nosso pastor e falar, Senhor, fala ao meu coração. Me dá entendimento. Como o Senhor vê a igreja? Como o Senhor vê o seu corpo nesse mundo? O que eu posso ser dentro disso para contribuir? Por isso que fala de edificar a família de Deus. Nós já vamos chegar num ponto muito interessante, mas deixa eu terminar mais um pensamento aqui. Eu fiquei refletindo que talvez a igreja nunca seja o lugar que a gente espera que ela seja. Mas se a gente tiver essa comunicação alinhada com Deus, a gente vai entender que a igreja vai ser aquilo que Deus planejou. E aí, aquela insegurança, aquela ansiedade dentro de nós vai acalmar. Porque, irmãos, é sério, até no seminário, às vezes cansa, cara. Um dia eu quase levantei na sala para debater com um rapaz lá. Falou que a igreja perdeu a voz profética. Eu falei, eu não sei que igreja esse cara está, meu. Porque nunca vem da igreja, vem da palavra, vem do Espírito, vem de fora. Sempre veio de fora, no sentido de vir de Deus, não de nós. Não é porque levanta um pastor falando besteira que o corpo de Cristo foi comprometido por causa de um pastor que vive em 2019. Quantos caras já não falaram tanta besteira e a igreja permanece? Quantos caras não falaram tantas coisas boas e já edificaram tantas vidas e mudaram estruturas sociais que seguiram a palavra de Deus? Então, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente aceita e o que a gente reproduz. Porque a gente está cheio de conceito podre, cheio de conceito errado. Eu acho que a gente tem que voltar mais para a Bíblia, irmãos, para entender, Deus, o que o Senhor vê quando o Senhor vê tua família? Jesus, o que o Senhor sente quando nós estamos reunidos juntos? Veja, sentir no sentido do que realmente vem ao coração de Cristo. Não que ele fique emocionado, nossa, meus filhos estão unidos, que legal. Mas assim, Cristo, isso tem significado. Por que eu perco esse significado? Isso é positivo, por que o mundo vê como negativo? Por que as pessoas preferem, talvez, fazer um bate-volta para a praia do que vir num culto? A gente tem que começar a questionar essas coisas. Ah, a pregação é ruim, é só trocar o pregador, então? Pode ser. O grupo de louvor toca muito alto, vamos baixar o som. Mas não é isso que muda, irmãos, porque o problema está no coração. Não entender a função do corpo. Porque o nosso foco, irmãos, é glorificar a Deus e abençoar vidas. À medida que nós estamos congregando, nós conhecemos mais a Deus, Deus se revela a nós, e nós temos potencial para abençoar o outro, tanto dentro quanto fora da igreja. A nossa vida vai sendo transformada de glória em glória. O culto inspirador não é só o culto que vem o foguinho no povo de Deus, que tem cura, não. É um culto que tem doutrina e que coloca o povo no rumo certo. Eu fiquei vendo, quando o povo estava todo atrapalhado, perdido, falaram, vamos voltar e vamos reconstruir esse muro, porque Jerusalém está abaixo. Jerusalém está derrotada, está humilhada. E eles reconstruíram os muros e vinham ameaças de fora. Vocês não vão conseguir, vocês não têm potencial para isso. Vou mandar um decreto para o rei para que ele venha e pare com essa construção. E, paralelamente a isso, irmãos, tinha um cara chamado Esdras, que ele veio ensinar a lei para o povo. Sabe por quanto tempo eles ficaram lendo a palavra de Deus? 3 horas. E por 3 horas o povo ficou arrependido, confessando o pecado diante de Deus, porque eles transgrediram as palavras do Senhor. Cara, olha que mover de Deus. Ouviu a palavra, entendeu e falou, caramba, eu estou no caminho errado. Me perdoa, Deus. E mudou o coração. E aquela nação se ergueu naquele tempo. Pessoas chaves foram usadas.
Não porque eles são mais especiais que eu e você, mas porque eles estavam posicionados corretamente. Eles estavam de acordo com a palavra de Deus. Eles estavam alinhados com Deus. Eles entenderam que o mais importante ali era o coletivo do que... Fala sério, Neemias estava no palácio do rei. Ele era copeiro, é isso? Ele estava lá, ele tinha acesso à comida, à bebida, uma caminha confortável, ele tinha acesso ao rei, conversava com o rei. Tanto é que ele fala, nunca deixei de estar alegre na presença do rei. Mas o que levou esse cara a ficar triste quando ele pensou no povo de Israel? Ele falou, meu Deus, o que aconteceu com a nossa nação? Jerusalém está destruída. Vem um fardo no coração dele. Quantos têm esse fardo pela igreja de Cristo? E ele falou, vamos reunir o povo, vamos lá, vamos fazer as coisas acontecerem. E orou a Deus e Deus abençoou. Irmãos, é muito sério isso, porque Cristo, Ele é vitorioso. A igreja, qual que ele falou sobre a igreja? As portas do inferno não prevalecerão. Então, a igreja não é isso que a gente está falando que é. A igreja é o que Deus fala que ela é. E nós fazemos parte dessa família. Você fala assim, mas meu irmão é fraco, eu sou fraco, todo mundo é fraco, mas o Pai é forte. O Espírito Santo, ele vai tomando conta dessa comunidade para que nós avancemos. Talvez com dificuldade, sim, mas foi uma família constituída pela graça de Deus. E essa graça de Deus não nos abandona, irmãos. É por isso que nós estamos falando que é pela graça que nós somos filhos. Nós não merecíamos. Não é a questão do que eu faço ou deixo de fazer. Porque Deus já sabe que eu sou condenado, pelo simples fato de ser um pecador. Na presença dele, nenhum de nós tem chance. Agora, esse reconhecimento é fundamental, porque aí você entende a graça de Deus. Você recebe a filiação de Deus. Você receberia o filho pródigo de volta na sua casa? Seu filho tocou o terror, cara. Eu tenho amigos meus que vivem dessa forma. Pessoas que nós amamos, investimos e ainda continua dando as costas para Deus. A gente desiste dessas pessoas, tipo, chega, né? A porta da graça fechou para você. Ou nós vamos lá no trono de Deus e falar, meu Deus, me dá mais um pouquinho de paciência. Eu quero interceder por essa vida. Eu não sei o que eu posso fazer, mas eu vou continuar orando. E o Espírito Santo vai alcançar onde o homem não alcança. Mas é a graça, irmãos. Não, eu estou vindo em todos os cultos, eu dou meu dízimo, eu não falto numa reunião. É mérito humano. E talvez Deus até te abençoe por isso, glória a Deus. Mas não é isso que te faz ser filho. O filho não vem das atividades que você está executando. Vem da graça de Deus. Da mesma forma a família. Eu sou filho porque só eu e o pai, beleza, falou galera. Não, você tem os irmãos. Qual que foi o problema na parábola do filho pródigo? O irmão mais velho. Não aceitava o irmão que pecou. Não aceitava o irmão que foi para longe. E o pior de tudo, não aceitava a graça e o amor do pai. Mas ele é o irmão mais velho. Ele é trabalhador. Ele é dedicado. Ele está lá todos os dias, sem faltar. Autojustiça. Quando entra a autojustiça, já não é mais graça. Segundo ponto, irmãos, eu vou caminhar nesse segundo ponto já para concluir, tá? Como membros do corpo, estamos sendo ajustados e edificados para sermos morada de Deus. Esse trecho ele é muito interessante. Está em Efésios. Efésios 2, do 11 ao 22. Eu vou ler ele aqui na íntegra no telão. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Efésios 2, 11 a 22. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Cara, esse cenário é trágico. Em outras palavras, nós não tínhamos direitos. Eu não sou judeu, eu não sou circuncidado, eu não conheço a aliança com Deus, eu não tenho esperança porque eu estou sem Deus no mundo. Essa era a nossa condição, irmãos. Seu pai pode ser um baita crente, mas você tem que caminhar no caminho da cruz. Você tem que olhar para Cristo e reconhecer que Ele é o seu Senhor e Salvador. A salvação não vem por osmose, não vem por hereditariedade. A salvação é um encontro pessoal com Cristo. E aí, olha as palavras que ele usa. Anteriormente vocês eram gentios, ou seja, vocês estavam longe de Deus. Vocês eram chamados incircuncisão, ou seja, nós éramos impuros, nós éramos pecadores, nós estávamos realmente longe da salvação de Cristo.
E naquela época vocês estavam sem Cristo. Ele está falando do nosso passado, irmãos. Mas agora, isso aqui é virar a página, isso aqui é avançar, isso aqui é realmente falar assim, mas agora a chance de vocês mudou, a sorte de vocês mudou. Cristo Jesus, Ele está atuando na nossa vida. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Quando a gente fala sangue de Cristo, irmãos, alguns imaginam o sangue sendo derramado sobre o corpo dele, né? Mas o sangue quer dizer assim, foi feito um sacrifício. Ele morreu no meu e no seu lugar. Ele nos substituiu naquela cruz. Nós éramos dignos de morte, nós éramos dignos de juízo, dignos de condenação. Mas ele fala, mediante o sangue de Cristo, aquele sangue que substituiu o seu. E ele fala, pois ele é a nossa paz, a qual de ambos, que ambos? Gentios, judeus, povos que não conheciam a Deus, do povo que era o povo de Deus, de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. E o objetivo dele era criar em si mesmo, veja, em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Ele está falando do corpo de Cristo, irmãos, e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Veja quantas vezes ele fala de inimizade, irmãos. A coisa mais simples que você pode conseguir nessa terra é botar duas pessoas numa sala e começar uma briga. É a coisa mais fácil. Você põe ele e ele aqui e fala, ó, esse aqui é corintiano, esse aqui é palmeirense, Palmeiras tem mundial. Pronto, fecha a porta e vai embora. Aí já começa a discussão. Não é verdade? Ah, esse aqui é do PT, aquele lá é do PSL. Pronto, putz, começa a briga. Esse gosta de cachorro, esse gosta de gato. Cara, a gente briga por cada coisa idiota. E aqui o texto fala, Cristo morreu para fazer das duas realidades, juntar e fazer um só. E ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe. Várias vezes ele fala que nós estávamos longe, né? E a gente se fala, Deus, o Senhor está longe, Deus, o Senhor não está ouvindo. Vai para o Evangelho e você vai ouvir, você está longe. Se arrependa e volte. Busque a Deus de todo o coração. É um clamor, volte para o Senhor. Ele é rico em misericórdia. Ele vai te perdoar. Ele vai curar. Ele vai restaurar. Estávamos longe. Ele trouxe essa paz. E ele anunciou paz aos que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. De novo, irmãos, o que nos une, o que dá sentido para o corpo de Cristo é o Espírito. Não é obra humana. Ah, vamos trazer um cara aqui que vai nos treinar e vai trazer umas técnicas psicológicas para a gente ser mais próximo. Não existe isso. É o Espírito que move no nosso coração, que desperta essa natureza que Deus quer restaurar para entender. Eu preciso me arrepender, eu preciso voltar e eu preciso ter acesso ao Pai por meio de Cristo. Jesus é o único acesso, é o único caminho. Ele é a vida. Só nele nós conseguimos obter essa restauração e essa paz. E aí ele confirma, né? Portanto, depois de tudo isso que Jesus fez, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Hoje nós falamos muito sobre os refugiados, sobre a questão de atravessar fronteiras. É um assunto bem controverso, bem polêmico. Mas eu acho que isso traz, é como se fosse uma parábola para a igreja entender exatamente isso, irmãos. Ele está falando assim, vocês não mereciam nada, vocês não mereciam estar onde vocês estão, vocês não tinham acesso às promessas de Deus, vocês não tinham direito a ser uma parte da família de Deus, parte do corpo de Cristo, mas por causa de Jesus, vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ele nos traz a uma nova realidade, de novo, pela graça, não por mérito. Então a igreja tem que entender isso, irmãos, e colocar isso na prática. Não ficar só filosofando no que é, o que não é. Classifica o amor, classifica a graça, mas não estende a mão para o próximo. Às vezes nem para o próprio irmão. A gente fala, nós somos de uma família, mas quando você vê seu irmão pecando, você julga, você condena, mas você não ama, não restaura, não promove essa paz de Cristo. Alguma coisa está errada, irmãos, no nosso discurso, ou na nossa prática.
E ele fala, firmados, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de quem? De Deus, por seu Espírito. Eu queria chegar aqui, irmãos, porque essa parte é muito importante. Eu já falei um pouquinho da questão da graça, por causa da obra de Cristo. Falei que nós não éramos nada, mas Deus nos colocou na sua família. Mas agora vem um ponto muito interessante, irmãos. Ele fala que, como membros da família de Deus, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quando a Bíblia fala isso, ela está falando sobre as Escrituras. Os apóstolos, como sendo o Novo Testamento, os profetas, como sendo a garantia de que a palavra de Deus no Antigo Testamento é válida. Então, ele está falando, o nosso fundamento é a palavra de Deus. E Jesus Cristo é a pedra angular, ou seja, a partir de Cristo, todo edifício vai ser ajustado. Agora eu te pergunto, você é um cristão, você é uma pedra viva, como diz Pedro num trecho, você vai se tornar um edifício para a morada do Senhor? Somente se você estiver junto de outras pedras vivas. Para quem mexe com construção, se você tem um monte de tijolo ali no chão, isso não é nada. Isso não é uma parede, isso não é um edifício. Você tem que juntar e estruturar, dar crescimento, planejar talvez, mas para que isso seja uma parede ou seja um edifício, tem que estar junto. É possível ser igreja longe do corpo de Cristo, irmãos? Impossível. E aí, essa parte no final é muito interessante, né? Nele, ou seja, em Cristo, onde todo edifício está sendo ajustado e está crescendo para se tornar santuário santo no Senhor, exatamente em Cristo, nós estamos sendo edificados para nos tornarmos morada de Deus por seu Espírito. Então, entenda que a igreja, irmãos, ela é o coletivo, é o estar juntos, é o congregar. Não sei se vocês conhecem o Dr. Russell Shedd, ele morreu já há um tempo. Ele é um cara muito respeitado no Brasil. Eu já falei dele algumas vezes. E eu lembro que um tempo atrás eu vi um vídeo dele falando que você não é um templo de Deus. Deus não vem habitar em cada um. Eu achei estranho. Aí, quando eu estava preparando essa mensagem, eu voltei nesse texto, nesse vídeo. O áudio está até um pouco ruim, mas eu vou falar para vocês o que ele disse. Ele perguntou para vários pastores que estavam lá, conhecedores das Escrituras. Ele falou assim, vocês já pregaram ou ouviram dizer que você é templo do Espírito Santo? Ele falou, é verdade isso? Onde que isso está escrito? Aí os caras começaram a falar vários versículos, né? E o Dr. Shedd, de uma forma muito sábia, começou a explicar cada versículo. Ele falou assim, eu sou parte do templo, eu sou a pedra viva. Um monte de tijolo no chão só será uma construção quando for colocado juntos. Ele fala, vocês, quando ele usa o termo vocês juntos são um santuário para ser morada de Deus. Ele falou, nós somos pedras, e somente juntando somos templo. Não há cristianismo privado, não há cristianismo individualista. Não há igreja da internet, onde você fica na sua casa assistindo. Nós somos irmãos, uma família, um corpo. Cara, é a definição do que nós falamos até agora. E os caras vão de teologia no original, no texto bíblico tal, e na filosofia tal, e na aplicação tal, e a Bíblia fala, nós somos templo do Espírito. Então, se você está sozinho na sua casa, lá lendo sua Bíblia, você é só um tijolinho ali, fora do corpo. Para ser edifício, tem que estar junto com outros. Cada um é uma pedra viva, mas nós temos que estar fundamentados sobre a palavra de Deus e tendo Jesus Cristo como pedra angular, porque é a pedra que vai nos alinhar para edificar, para dar o crescimento e para nos colocar sendo parte desse edifício que é a morada de Deus. Irmãos, a igreja é poderosa porque ela é a habitação de Deus. Ela é a noiva de Cristo. Ela é a família de Deus, onde o Pai aceitou cada um que veio até Ele em arrependimento, crendo em Cristo. E como eu falei, nós estamos vivendo um tempo de individualismo. Um tempo onde as pessoas acham que, ok, eu servi a Cristo no meu quarto. Não tem nada a ver na igreja. Não tem nada a ver eu me associar a um grupo de cristãos que tem interesse em fazer tal coisa. A gente começa a criar um monte de teologia que não tem nada a ver com a Bíblia. E é lógico, eu vou terminar com Hebreus 10, 25, irmãos. Bem famoso,
talvez muito lido e pouco entendido, talvez pouco praticado. Hebreus 10, 25 fala: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, desde aquela época já era um costume. Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia está chegando, irmãos. Talvez você, desde 3 anos, vem na igreja e ouve o pastor falando: Jesus está voltando. Aí, de repente, você já tem 78 anos e você ouve o pastor: Jesus está voltando. E talvez essa esperança já tenha, dado aquela desanimada. Mas eu digo para vocês, irmãos, o dia está se aproximando, Jesus está voltando. E cabe a nós, como igreja, como família de Deus, ser aquilo que Ele planejou de nós sermos. Como toda família, nós temos defeitos. Aliás, toda família, nós temos orado para que Cristo venha trazer salvação, restauração, e para que, de fato, todos conheçam a Cristo. Mas até mesmo na nossa família existem divergências com o Evangelho. Então, nós temos muita batalha, muito joelho no chão. Porque, para ver essa transformação, irmãos, é com intimidade com Cristo. Não é se posicionando de forma isolada, não é querendo abrir um grupo paralelo, já que esse não funciona, vamos fazer do jeito que eu acho. Mas é assim: Senhor, o que você quer ver dessa igreja? O que o Senhor quer ver dessa família? O que o Senhor quer ver nesse corpo? E participar proativamente, como cooperador de Cristo, para ver essa igreja edificada e forte até que Jesus volte. Amém? É um privilégio, irmãos, fazer parte desse corpo. É um desafio muito grande, mas, sinceramente, é aqui que a gente realmente cresce, na verdade, na graça e na bondade de Deus, irmãos. Vamos ficar de pé, então, e ter um tempo com o Senhor. Antes do grupo de louvor ministrar uma última canção, eu gostaria de fazer uma oração junto com vocês e que vocês também respondessem diante de Deus a essa mensagem. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, porque em Cristo o Senhor nos fez um novo homem e o Senhor nos transformou para vivermos numa família, a família na qual o Senhor deposita o seu amor, a sua graça. É aqui onde os pecadores como nós se arrependem e vivem uma nova vida, Senhor. É aqui que nós temos a oportunidade de nos aproximarmos do teu trono da graça. É aqui, Senhor, onde nós somos curados, onde nós somos expostos às nossas fraquezas, às nossas fragilidades, e onde o Espírito Santo encontra um lugar para trabalhar em nosso coração, Senhor. Deus, nós somos fracos, nós somos pobres, nós somos nus, nós somos necessitados, Senhor. Se não fosse o teu Espírito habitando em nós, se não fosse o teu sacrifício na cruz, Jesus, aonde nós estaríamos? Senhor, por mais que o mundo tente pregar uma coletividade, Deus, nós sabemos que não existe uma união verdadeira. Nós sabemos que não existe uma unidade que não seja na tua igreja, Senhor. Porque é o Senhor que promove essa unidade. É o teu Espírito. É esse amor que o Senhor derramou em nossos corações por meio do Espírito Santo. E eu sei, Deus, que se nós tivermos a chance de vislumbrar, ainda que por um pouco, o tanto do quanto o Senhor ama essa família, nós seríamos arrebatados, Senhor, nós seríamos transformados, nós ficaríamos maravilhados. Porque toda a glória e toda a honra é para Ti, Jesus, que se deu ali no madeiro para constituir essa família de tantas línguas, de tantas tribos, de tantas nações, de tantas gerações. É o Senhor que nos une, Jesus. E nós somos gratos por esse amor derramado em nós. Espírito Santo, que
ainda que por um pouco de tempo nessa tarde nós possamos experimentar o seu toque, onde nós enxergamos o nosso irmão à semelhança de Cristo, onde nós enxergamos a tua restauração sobre a tua igreja, um derramar poderoso, Senhor, de quebrantamento sobre cada coração, nos mostrando que o Senhor é aquele que governa a tua igreja pelo século dos séculos. É o Senhor que prepara a tua noiva, porque quando o noivo voltar, ela será perfeita, sem mancha, sem ruga. Nós enxergamos imperfeições onde o Senhor já viu a perfeição em Cristo. Senhor, nós estamos muitas vezes murmurando e reclamando de coisas onde o Senhor já restaurou e onde o Senhor já instituiu as tuas bênçãos, Senhor. Que o teu poder venha fluir através das nossas vidas, através dessa comunhão que o Espírito Santo promove em nós. E nós somos gratos pelo teu agir. Obrigado, Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade.
Glória a Deus. É bom ter uma família, né, irmãos? E o mais importante de tudo é que o